Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Entrevistas de 2021. É um prazer tê-los conosco. E nesta noite, com os nossos 3 convidados, o padre Álvaro Pinzeta, a mãe de santo Bia de Yansan e o médico Marcos Goldenberg, que também é diretor técnico do nosso hospital, o Hospital São João Batista, nós vamos falar de 2020 do ponto de vista da ciência, através da medicina, e do ponto de vista da religiosidade. Também vamos traçar perspectivas do ponto de vista dos nossos convidados para este ano que já iniciou. Padre, Bia, Marcos, sejam bem-vindos ao nosso programa, né? Alguns estreantes, outros voltando. Então, eu vou fazer a mesma pergunta para todos e vamos começar com a Bia, deferência feminina. Bia, 2020, na tua visão. 2020 foi um ano que nos levou à exaustão, né? Ele nos testou na força, na fé, na coragem, mas no ponto de vista da Umbanda, né, ele era um ano assim mesmo, né, porque ele foi um ano regido por Chapanã. Chapanã, ele é um orixá pandêmico. Ele é o orixá da doença, né? Então já se esperava alguma coisa nesse sentido. Mas assim. E nessa proporção? É que Chapanã, ele veio na sua força total, né? Ele veio na sua essência total. E ele é também um orixá do isolamento, ele é um orixá solitário, né? Então, ele nos trouxe muito para dentro de nós mesmos, né? Nos fez procurar ficar no silêncio, mas ouvir a nossa voz interior. Nos ouvirmos, né? Nos fez buscar formas de compreender e de sobreviver a tudo isso. Mas como todo aquele que traz a doença, como o Chapanã, que ele traz esse estigma de ser o orixá que transforma, né? O orixá que transforma através da doença, ele também traz a cura. Então, no finalzinho ali do ano, a gente já pôde ver, né, a chegada das vacinas, a descoberta do medicamento, né, que já estão em testes e que estão se mostrando eficientes. Então, ao mesmo tempo que ele nos sacudiu dessa forma violenta, agressiva, ele também nos colocou numa condição assim, ó, de se isolar, de se tranquilizar um pouquinho, de encontrar e despertar aquilo que existe de melhor em nós, né? A apatia, a empatia, a solidariedade, né? A comunhão, né? Então, eu vejo que o ano, apesar de ele ter sido exaustivo, de ter nos levado ao ápice da nossa força, física e emocional, né? Física e emocionalmente, né? Da nossa força, da nossa coragem, testou a nossa fé em muitos momentos, mas eu vejo que a gente teve ganhos bem positivos, principalmente na parte da ciência, né? Lembramos que estamos ao vivo no canal 8 da Dilnet, no Facebook e também no YouTube. Portanto, vocês podem participar e desde já eu agradeço as várias participações que eu estou acompanhando no Facebook. Marcos, do ponto de vista médico, foi pesado? Não, foi e continua sendo pesado, né? Realmente, essa pandemia nos trouxe muitas dificuldades para a gente enfrentar. Nós tivemos que nos reinventar, né? A ciência teve que acelerar processos, né? Em tudo. Tivemos que estudar muito mais do que normalmente se estuda, né? E, como ela falou, esgotamento físico, mental, né? Muitos colegas médicos e pessoal da área de saúde, enfermagem, técnicos de enfermagem, as pessoas que trabalham no hospital, recepção, esgotadas, né? O paciente, os familiares sofrendo também esgotados, então a gente teve que se reinventar como médico, como profissional da saúde, que nós temos que ter um atendimento diferenciado, entender o que a pessoa, o que o paciente está passando, o que a família está passando, né? E tentar mesmo, dentro de toda uma dificuldade que a gente tem, atender de uma forma adequada. Questão de equipamentos, né? Todos aprendendo, alguns aprendendo, tendo que aprender a utilizar equipamentos, muitos médicos de áreas
que não é o dia a dia, acabaram tendo que estudar para poder nisso, ajudar, né? E atuar, né, pela falta de profissionais, às vezes, do que tem. E se preparar também, né, porque a gente não sabia o que poderia vir, né? A gente teve períodos de alto e baixas, né? Altos e baixos. Estamos ainda apreensivos, né? Tem a vacina que está chegando, né? Graças a Deus, mas ainda não está chegando. Não chegou. Não chegou. Aqui para nós, né? Não chegou. Ainda temos que esperar. Então né? foi um ano difícil, né? Mas é um ano que a gente poderia ter, a gente sempre acha que poderia ter um saldo melhor, né? A gente sempre pensa que poderia ter feito algo melhor, mas dentro de tudo, principalmente para nós aqui na nossa região, eu acho que não foi tão, teve lugares muito piores, a gente vê Manaus e outras regiões aqui do Brasil mesmo, né, com casos graves, né? Muitas pessoas referem-se, né, Marcos, a questão, por exemplo, da UTI. Muitos batem nessa tecla, porque tem que ter UTI, porque tem que ter UTI. Só que, porém, nós também temos que lembrar que não são só leitos e equipamentos, as pessoas que atendem na área da saúde também fazem a diferença, né? Tu mesmo falaste, antes de nós começarmos o programa, que aqui mesmo no Hospital São João Batista, vários profissionais da saúde acabaram parando de trabalhar por Covid. Por Covid, né? A UTI, eu estou aqui em Nova Prata, vai fazer 22 anos agora, semana que vem, né? E desde que eu cheguei, o assunto é UTI, todas as eleições UTI. Esse ano, não vi muito falar sobre UTI nos debates políticos, né? Mas todas as eleições tinham esse debate, né? UTI. E é claro que a UTI é importante, mas leito de UTI não é ter a cama e o equipamento lá, porque isso, por muitos momentos, a gente teve, né? A estrutura física. Se chama leito operacional. O que é o leito operacional? É o leito que tem a cama, que tem o equipamento, os equipamentos, que tem a técnica de enfermagem, que uma técnica para cada 2, enfermagem, o médico, especializado 24 horas, a equipe médica, e existem para cada número de leitos, tem um número de médicos, um número de técnicos. Nós, sem UTI, tivemos falta de funcionários, de pessoal. Mas sem UTI nós tivemos, por Covid, por N problemas, né? Nós tivemos falta de pessoal. E nos demos a volta, o hospital, a gente correu atrás, mas com UTI isso é muito mais difícil. É importante uma UTI no teu município, claro, mas também tem a questão, o leito de UTI, ele não é um leito nosso, ele não é um leito de Nova Prata, ele é um leito do Estado. E a vaga é aberta... Que existe uma central para isso, né? Pela central. Então, essa UTI acaba não sendo ela é nossa, porque está aqui, mas o leito não é nosso. O leito, quem coordena é o Estado, né? É claro que pode acontecer sempre tem alguma vantagem pequena, tu ter um paciente que precisa, tu reservar o leito, né? Mas o leito é do Estado, né? Então, é uma questão importante que tem que ser vista. Acho que o futuro a gente deve ter uma UTI, mas para isso nós temos que crescer mais, como cidade, como região, como hospital, né? Porque o leito só por si só físico não é o suficiente, nós temos que ter estrutura. E esse ano a gente aprendeu o que é estrutura, né? O que é o respirador, o que são bombas de infusão, a gente foi aprendendo, todo mundo leu todo pouquinho, mundo foi né? Foi atrás, né? E a gente aprendeu que não é só ter o leito ali, né? Padre Álvaro. Comprar o cavalo é fácil, mas dar de comer para ele... É a parte mais difícil, né? Padre Álvaro, como foi o 2020 com a pandemia na Igreja Católica? Bom, é uma resposta que poderia ser muito longa. Antes de esquecer, para mim a imagem, uma das imagens na perspectiva nossa, foi o Papa sozinho na Praça São Pedro, sozinho. Uma imagem emblemática, né, Aquela imagem padre? foi emblemática porque espelhou as realidades do mundo. Aqui em Nova Prata e nas paróquias do Vicariato, 14 paróquias.
por um tempo a igreja estava fechada, absolutamente fechada. Mas ela se tornou simbólica, estando fechada, do cuidado pela vida, né? Que nós unimos na fé. E, então aquela imagem do Papa vai ficar para mim muito forte. Estava ontem com Dom Rodolfo Luiz Weber, arcebispo de Passo Fundo. Tínhamos a conclusão com as restrições virtual, online, e umas pessoas não tantas da Romaria ao Monsenhor João Benvenu, um padre construtor de um hospital, por sinal, que morreu e viveu já com fama de santidade, e morreu com fama de santidade. Então a gente assessora aquele processo de beatificação. Eu estava conversando com Dom Rodolfo, e ele disse, tem 3 afirmações, pilares, valores, teclas, que a igreja sempre afirmou e se evidenciaram na epidemia. O ser humano é social coletivo, a família e a fragilidade humana. Aqui poderíamos partilhar com os componentes aqui, as componentes também, né? Coletividade. Não é que cada um vai cuidar de si, né? Uma grande lição, acho, né? Cuidar de mim, estou cuidando dos outros ao cuidar de mim. E enquanto os outros se cuidam, eles estão cuidando de mim. Então, nós temos a nossa visão cristã do ser humano, ela é intermédia entre o individualismo de matriz liberal extremada, a pessoa, o indivíduo faz o que quer, porque ele decide, porque ele é indivíduo, ele é o seu gosto, sua vontade, seu destino. O indivíduo, assim, quase que é isolado. Ele faz o que quer, consome o que quer, ele não tem que prestar contas a ninguém. O outro lado é o coletivismo marxista, que instalou regimes totalitários e todo mundo igualzinho no comando de um chefão lá, então uma massa, né? E a visão cristã não é nem indivíduo, nem massa, nem coletivismo, é a pessoa que tem na sua constituição relações, né? Então nós somos, o nosso ser já é relacional. Para existirmos tem que ter pai e mãe, né? O nosso existir já é relacional. Então, essa relacionalidade, esta teia humana, ela apareceu mais na pandemia. Somos comunitários. Não vamos buscar a ditadura do comunitário sobre o indivíduo, mas temos que achar caminhos juntos. Talvez essa seja a maior, mas com certeza uma das maiores lições que vamos ver se aprenderemos. O cuidado. Cuidar um do outro. Um do outro. É isso aí. Talvez seja essa, e tomara que todos tenham aprendido, né? Talvez seja essa a maior lição de 2020. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas antes eu vou agradecer alguns patrocinadores. Quem são? A Prime Linguage, a Unimed Vale das Antas, a loja Zip, que me veste em todos os programas. É só um minutinho e nós já voltamos. Hello! Bonjour! Olá! Tchau! Como é gostoso e importante ter essa vivência. Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças, esteja pronto para brilhar. Prime Language, há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso.
sofisticação, glamour e muita beleza você encontra na Brilho da Lua. Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar. Estamos esperando você. Brilho da Lua. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Carro novo de novo! A rede de supermercados Porta vai sortear um carro novo. A campanha Supermercados Porta Super Prêmios para você está aí. Participe! A cada R$100 em compras, troque por um cupom, responda a pergunta e concorra a um carro 0 km e a Vale Compras. Confira o regulamento. 3 endereços em Nova Prata, no centro e bairro São Cristóvão. Supermercados Porta, super prêmios para você. Tem um carro novo que pode ser seu. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Nós contamos com várias participações na nossa fanpage no Facebook. Uma delas, o Luciano Paim, dá as boas-vindas ao Padre Álvaro, que assume em André da Rocha. Aldete Catani, concordo com o Padre Álvaro sobre a imagem do Papa sozinho na imensidão do Vaticano. O João Batista Corso, meu fraterno saravá, a mãe Bia de Yansan, ao Padre Álvaro, Dr. Marcos e Sônia. Muito boa essa iniciativa de unir religião e ciência. Parabéns a todos que organizaram e desejo uma ótima entrevista. Muito obrigada, João. E como eu disse no começo, estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Agora eu vou inverter a ordem da nossa entrevista. E, Marcos, como foi o dia a dia no hospital durante esse período da pandemia? Nós falamos, né, que houveram picos, né, de internações, houveram também períodos com maior ou menor necessidade de transferências para UTI. Mas, quer dizer, foi novo para todo mundo. Eu lembro lá em março que as entidades se uniram
E, claro, com a ajuda de muitas pessoas, conseguiram comprar mais respiradores. O hospital também sempre esteve em busca de mais condições de atendimento. Mas o dia a dia lá, que nós aqui fora não temos como saber. Bom, lá em março, vamos dizer assim, né, quando começou, ali para 18, 19 de março, que teve as pessoas, o isolamento, né, nós estávamos reunidos já antes, né, fazendo programando, né, e ninguém sabia o que vinha, né, a gente via as notícias muito da Itália, né, do que estava acontecendo lá. Metia medo, né? Muito, e a gente tem um amigo na Itália que mora lá em Roma, ele é um radialista, ele comenta muito e eu acompanhava muito direto o que estava acontecendo, falava com ele. E nós nos preparamos muito, né, aqui do que poderia acontecer, da saturação de leitos hospitalares e tudo mais. Nos preparamos, nos organizamos. O mais interessante, assim, foi de tudo, assim, o que o padre falou, a coletividade, a comunidade se uniu conosco muito, foi muito... Aquela campanha foi bonita, né? A dos respiradores, né, padre? A dos respiradores, mas não só a campanha, sim, foi muito, mas todas as pessoas ajudando de várias formas, todas preocupadas em colaborar, preocupadas em saber se a gente precisava de alguma coisa. Empresas que foram atrás de tentar teve doação de máscaras também, né? Doações de várias empresas de máscaras, de face shield, né, de costureiras que faziam isso. Foi muito bonito, né? A gente se sentia emocionado e com uma responsabilidade maior ainda de dar um retorno, né? E logo depois foi e as coisas não aconteciam daquela forma que a gente imaginava, aquele medo. Que bom, né? A gente, e fomos passando por um período assim de internações. E quando a gente achava daí que não ia ter mais nada, começou a depois, né? De novo. Começou. Então, tivemos alguns picos, mas os dois últimos meses foram meses bem difíceis, né? Que foi quando começou a ter colegas médicos, né, com Covid, funcionários com Covid. Então, nosso plano de ação que a gente conseguiu deixar pronto, a gente deixou pronto lá em março. Nós fomos aos poucos adaptando, porque aquilo que a gente enxergava lá em março, a gente foi vendo que talvez tivesse que mudar alguns detalhes aqui e ali. E a questão, essa questão de leito operacional, né? Nós tivemos ali, quem entrou no hospital, que a gente teve que limitar o acesso ao hospital, mas quem entra no hospital, o posto 1 ficou designado, né, pela forma de isolamento um pouco melhor ali, lá em cima tem a maternidade, então o posto 1, a gente ia vendo, eu entrava no hospital, eu olhava no corredor e eu via as mesinhas, tem as mesas fora dos quartos com as roupas, os EPIs que têm que ser utilizados para entrar, né, e depois para sair. Então, conforme eu olhava tu via a quantidade, mesinhas, a gente sabia, né, não precisava olhar no quadro ali, a gente sabe, mas ó, quantos tem. Hoje, ainda faço isso hoje, né, porque a gente entra e olha, tem 2, tem 3, agora nós estamos com um número mais reduzido, mas nós chegamos a ter quase 18 pacientes, entre pacientes no andar e pacientes lá embaixo. E isso, conforme ia aumentando, nos assustava bastante, mas a equipe bem preparada, né, a equipe médica, fizemos muitos treinamentos, o pessoal se doou, muitos se desgastaram bastante, né, psicologicamente, né, mas eu acho que o pessoal saiu bem, né, no enfrentamento, a gente enxerga, a gente sabe que todo mundo sofreu de uma forma ou outra trabalhando, mas eu acho que o hospital está dando a resposta adequada, né. Infelizmente, é uma doença que é o dia a dia, assim como a pandemia é o dia a dia, né? É o dia a dia, semana a semana. A doença, o paciente com Covid também é o dia a dia. Não existe um padrão nem sequer de sintomas, né? Dos que vão para o hospital, que são internados, tem um padrão um pouco parecido, porque tem critérios, né? Critérios técnicos para internação, para o uso de oxigênio, para a quantidade de oxigênio, para o uso de máscara com fluxo mais intenso, para intubação e transferência para UTI. São critérios técnicos que vão sendo analisados paciente a paciente.
Mas o paciente, aquele que não foi internado, que não internou, o paciente que teve uns sintomas gripais, uma tosse, né, aí variou bastante, né, com questão de idade, com questão, mas variou de tudo, tem a questão da anosmia, que é a perda do cheiro, do paladar também, né, esse é um sintoma que a gente já abre o olho, né, porque a gente sabe que é muito característico da doença, né, então essa manifestação dos pacientes que não internaram, ela foi um pouco mais variada, mas não fugiu da febre, de uma tosse, né, de uma dificuldade de respirar, né, leve, né, mas dos internados, sim, são todos com alterações pulmonares, dificuldade de respirar e necessitando de oxigênio, né, e que a gente tem conduzido de uma forma adequada, né. Infelizmente, mas quando começou a atingir pacientes com mais idade, a gente demorou muito. Nós tínhamos aqueles relatórios semanais, né? E por muitos, a gente via que atingia pouco os casos positivos, pouco na faixa etária de pacientes acima de 70, 80 anos, né? Então, nós tínhamos uma taxa de letalidade, mortalidade um pouco mais baixa. No momento que chegou, que a doença chegou aos pacientes mais idosos, a gente, infelizmente, nós tivemos desfechos não tão bons, né, quanto tinha lá no começo. Né? Bia e Padre, nós vemos, principalmente nas redes sociais, desde o início da pandemia, o negacionismo, né? Não é nada, não acredito, é jogada política, enfim, pessoas que expressam publicamente, né? Isso eu falo no geral, não na nossa região, né? Qual é a opinião de vocês sobre isso, Bia? O que tu pensas sobre isso? O padre é um cavalheiro, ó. Obrigada. Eu penso que existe é algo muito novo, né? Ninguém da nossa geração passou por isso. E é algo que nos tira o controle da vida, né? Nos tira totalmente a liberdade, né? Nos limita nos nossos afazeres, nas nossas relações, né? E nos coloca numa situação de vulnerabilidade diante de algo que é totalmente desconhecido para nós, desconhecido para a ciência, né? Algo que vem de uma forma avassaladora e que ninguém conhece e que a gente não consegue combater. Então, tudo aquilo que eu sei não é suficiente para combater isso. Então, me tirando dessa zona de conforto que eu criei, a tendência é que eu comece a negar para evitar, né, negando que aquilo existe, eu evito de perder o meu controle da minha situação. E evito também de me adequar àquilo que, sim, por isso que é determinado, das né? pessoas de não aglomerarem, né, de usar máscara, né, que limita a minha fala, né, tá me tolhindo de alguma maneira. Então, tudo foi muito diferente para nós. E nos tirando da zona de conforto, nós temos essa tendência natural, assim, ó, de negar. Né? Não é melhor que acreditar que não existe, né, e jogar com uma sorte, do que aceitar que eu sou frágil diante disso, né, e que a responsabilidade é totalmente minha, porque eu sou responsável. Se eu não me cuidar, né, se eu não souber enfrentar este momento com equilíbrio, com sabedoria, se eu não der ouvidos a quem sabe mais do que eu, a ciência, né, eu vou perder o controle. Então, a tendência natural é que a gente negue. Foi dessa forma assim que eu pude compreender essa forma das pessoas de ninguém manda em mim, né? Eu faço como eu quero. A liberdade não é ditadura, né? Exatamente, eu tenho a minha liberdade e foi dessa maneira, assim, uma forma de negar que eu estou frágil diante deste momento. E o senhor, padre? Como é que o senhor vê isso? Estamos embarcados naquele terceiro ponto que Dom Rodolfo de Passo Fundo disse, a fragilidade humana. Então, por mais que o doutor traga aqui equipamentos e conhecimentos, o ser humano, e ainda bem que ele pode trazer, né, e melhorar, e sonhamos com a UTI e tantas outras coisas, e vacinas, o ser humano é limitado. Esta finitude, essa limitação, nós queremos ao mesmo tempo superar, transcender e além,
das nossas limitações, mas temos momentos na vida pessoal e coletivamente em que nós percebemos que somos frágeis. Então, como trabalhar a fragilidade? Como trabalhar a fragilidade no tempo em que nós estamos avaliando se a Bia for para a República Tcheca a semana que vem, O ela padre ver, vai saber. eu vou saber, mas ela vai avaliar aqui, vai ver o tal hotel, quantas pessoas passaram, e a relação custo-benefício, né? E aproveitar a vida e tudo. Mas, se o avião dela cair, é a fragilidade humana. Então, nós temos que trabalhar a nossa fragilidade humana. Aí vem algo essencial na perspectiva da fé, que é o sentido totalizante, o sentido último. Vamos lutar para ter saúde e tudo, mas eu posso viver até 130 anos, mas tem um sentido último, não é amedrontar as pessoas com a morte, mas é encontrar algo que ilumine, totalizante, que dê um sentido totalizante para tudo aquilo que fazemos. E isso a fé oferece. Mas eu queria dizer uma coisa muito importante. A orientação de Dom José Gislon, nosso bispo de Caxias, né, foi sempre que, e eu coordenando essas 14 paróquias, eu telefonava aos padres, perguntava, e eles procurando, né? Então, quanto fechar, foi uma sanfona, fecha, abre, fecha, abre. E a gente sempre dizia, o que Dom José disse, é a orientação geral da igreja. Converse com a turma da ciência, converse com as autoridades da saúde, converse também com as autoridades políticas, mas sem desconfiar das autoridades políticas, mas quem mais sabe o que é, mesmo que tudo não saiba, né, doutor? Ainda mais sendo uma coisa totalmente tão nova, como inclusive para a medicina, então a né? gente foi dialogando com os médicos, com as secretarias de saúde dos municípios, vamos achando o caminho. O que talvez, não quero criticar ninguém, né? Vamos olhar para onde lá. O que talvez é que tenha faltado em algum outro ambiente esse negacionismo. Às vezes tem também um interesse econômico junto. Eu tenho minha renda que depende de aglomerar as pessoas. Então nega, não dá nada. Então vai lá, o sujeito servir os copos com os dedos dentro, assim, e leva lá na mesa. Esse negacionismo não é conosco. O melhor é pegar, como nós lá de André da Rocha, né? Meu primeiro dia de pároco de André da Rocha. O certo é pegar o boi pelas guampas, né, doutor? Pegar o boi pelas guampas não é dizer, não existe, é medo de assumir. Não, existe um problema. Então vamos pegar o boi por nada de negacionismo. Os interesses políticos, as interpretações não podem atrapalhar isso. Tem que ser algo objetivo, o quanto possível objetivo, é tanto de largura, de comprimento. Vamos buscar essa objetividade. Só que também não é fácil, porque tem também o outro lado. Tem também o outro lado, que é a paranoia. Então aqui eu estou muito perto de vocês, né? Eu vou falar um pouco mais longe, né? Então é a paranoia, o medo demasiado. Não sei o que vocês acham, né? São dois extremos, né, padre? O negacionismo e a paranoia. Tudo, o vírus está por tudo, né? Então, esse equilíbrio que não é fácil encontrar, creio que nós buscamos nas nossas comunidades, né? Agora, também tem o seguinte, que eu queria que vocês avaliassem. A força dos costumes, dados culturais, né? Então, não saberia como abordar, porque se a gente tem que enfrentar, pegar o boi pelas guampas, mas depois a turma cansa de se controlar. Então, os jovens, né? Os jovens e as suas festinhas,
E teve lugar que a festa foi lugar de transmissão. Gente de município que tinha pouco ou nada foi para algumas festas. Não digo que seja só de jovens, viu? Caríssimos, né? Do Márcio de Conto e outros jovens do setor juventude aqui do vicariato. Não estou falando de vocês, eu sei que vocês deram um bom exemplo. mas as festinhas dos jovens, o baralho dos velhos, nós temos os salões, temos 260 comunidades nesse vicariato, nessas 14 paróquias. Agradeço aos membros das equipes de administração, os chamados fabriqueiras, que fizeram um esforço para segurar. Porque a turma aí no interior está acostumada aquele domingo de tarde, aquele sábado. E estou dando exemplos assim, para dizer outros que chega um momento é difícil segurar, não sei o que vocês dizem. E também gostaria que comentassem por que agora aumentou a pressão. Foram as festas natalinas, de início de ano meio cedo para avaliar. Sim, foram, ainda precisa de um tempo. O futebol, hein, doutor Marcos, nós gremistas, né? O meu irmão lhe mandou uma saudação, o Beto, né? O futebol não tem aglomeração, eles fingem que tem um barulho na torcida, na transmissão, né? Não foi. As reuniões políticas, as comemorações, por que no final do ano aumentou e estressou aqui o nosso hospital? Mas isso, padre, nós vamos deixar para o próximo bloco. Antes disso, eu quero destacar algumas participações e como sempre, agradecendo, né? A Ledi Danhese de Campos, Dr. Marcos, essa é para ti. Me fala, tive dores fortes nas costas e falta de ar uma semana. Assim, não tive febre, mas um cansaço sem fim. Né? Pode me dizer se é vírus? Creio eu, me antecipando a tua resposta, que o ideal seria ter feito o exame, né? Que, como nós comentamos, os sintomas, para quem não chega até o hospital, que felizmente não chegam, né? São diferentes. O Hipácio Carolino, boa noite a todos e parabéns pela abordagem. A Vânia Pagnoncelli, acredito que temos que nos cuidar sim, porém o pânico criado gera mais problemas do que o vírus em si. Eu adotei eliminar os jornais e TV que dão uma ênfase catastrófica, o que ajuda no desequilíbrio psicológico das pessoas. A Ledi volta a participar e tem também a Alzira, que manda os parabéns pelo programa, e as duas dizem que moram em André da Rocha, padre. Está aumentando a audiência da TV. Está aumentando a audiência em André da Rocha e é o padre. E o Ademir Antônio Menezes, ótima entrevista, um feliz e abençoado ano novo a todos e aí, e a bênção do padre Pinzeta. Bom, nós voltamos então daqui a pouquinho, mas ainda eu agradeço a mais patrocinadores, o Espanhol, Materiais de Construção e os Supermercados Porta. Até daqui a pouco. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Hello! Bonjour! Olá! Tchau! Como é gostoso e importante ter essa vivência.
Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças, esteja pronto para brilhar. Prime Language. Há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Carro novo de novo! A rede de supermercados Porta vai sortear um carro novo. A campanha Supermercados Porta Super Prêmios para você está aí. Participe! A cada R$100 em compras, troque por um cupom, responda a pergunta e concorra a um carro 0 km e a Vale Compras. Confira o regulamento. 3 endereços em Nova Prata, no centro e bairro São Cristóvão. Supermercados Porta, super prêmios para você. Tem um carro novo que pode ser seu. Sofisticação, glamour e muita beleza. Você encontra na Brilho da Lua. Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar. Estamos esperando você. Brilho da Lua. Estamos de volta para o nosso último bloco. Agradecemos as pessoas que estão nos acompanhando e estamos ao vivo. Agradecemos também a mais 2 patrocinadores, a Fração Odontologia e a loja Brilho da Lua. Eu vou fazer a mesma colocação para todos os nossos convidados e desta vez eu começo pelo padre. É o último segmento? Sim, Tá. é o último bloco, então tem que padre. saber o que dizer bem certinho. O que é que o senhor espera de 2021? Numa esfera global. Numa esfera global, eu espero a aprendizagem global, né? 2020 não pode ser um pacote separado da nossa vida. Então é uma crise, uma frase que sempre gostei. Bom, crise é promessa potencial de vida, se a gente administra a crise. Ou outra frase bonita da nossa espiritualidade, quando as pessoas sofrem, caem. Nas quedas é que o rio produz energia, né? Quando tem uma cascata grande, aí isso põe a usina, Realmente. né? Nas quedas o rio produz energia. Que não seja em vão esse 2020, vamos apagar e voltar ao que era antes. Que a gente aprenda o cuidado com a vida. Mas isso eu falo até, primeiro, cada um, né? Porque não adianta dar sermão para os outros aí, né? Então, o que vamos aprender? Vamos aprender a cuidar da vida e então temos que caprichar muito, reinventar. Não é negar o passado, é ver o que aprendemos disto. E aí temos muitas promessas positivas. O ser humano vai ser sempre frágil e malandro também, né? Isso não vai mudar. Agora, seria muito triste a gente, estava aqui meio me embrulhando as ideias, porque tem uma coisa que eu gostaria de dizer. Depois dito isso, tá bom. Primeiro, cada vida humana tem seu valor. Foram só 20 mil, foram só 30 mil. Estamos chegando aos 200 mil. Não é uma cifra assim de jogar fora. É uma boa cifra um país perder 200 mil. Depois tem a discussão, né, doutor? Aquele lá, a gente tem até um parente que faleceu, mas ele estava fraco há tempos de pneumonia. No finzinho entrou o vírus, então de Covid, com Covid,
Mas tem um momento que isso não interessa discutir para nós. Cada vida. Se a sua avó tivesse morrido por isso, se a sua querida mãe tivesse morrido por isso, fosse só ela, já seria uma derrota para você. Então, cada vida tem o seu valor. Cada vida. Me alegro que não foi o que se prospectava, né? Não foi o que se prospectava. A Itália, um padre renunciou a respirar 72 anos, Dom Giuseppe, Padre José, para deixar o respirador a um jovem. Eu pensei, meu Deus, toda aquela riqueza de primeiro mundo, veja como estão, mas está louco, que você chega aqui. Ainda bem que não foi. Mas isso não é negacionismo. É uma vantagem histórica que aconteceu. E para concluir, caríssimos, estamos aqui lutando, né, todo mundo, e depois nós não vamos perder jovens pela Covid, mas vamos perder pelos acidentes. O traumatologista trabalha muito nas madrugadas de sexta para sábado e de sábado para domingo, hein, doutor Marcos? Muito. Mas então, estamos aí se estressando, os médicos e o hospital, para salvar da Covid. Depois, caro jovem, tu não vai morrer aí às 3 da madrugada, de sábado para o domingo, cheio de trago. Trago é lá em André da Rocha. Drink aqui em Nova Prata. Ou drink lá também, né? Tudo as linguagens locais, né? Caro jovem, estamos lutando para fugir da Covid, você não vai querer morrer. Valorização da vida, né, padre? E no meio de uma faculdade, esperando se formar e tudo, e aquelas coisas, então aí apelam para a religiosidade, sobra isso, né? Se não tem aí, então é um absurdo mesmo, né? Mas quantos vamos perder por outros fatores que não cuidamos, por má administração e outra coisa, e tudo. Então vamos caprichar com a vida, a grande lição. Isso é coisa de Deus. A vida vem de Deus, para Ele volta. Bia. No meio tem a ciência que nos ajuda. Uhum. As duas asas do mesmo voo. Fé e razão. Fé e ciência. Para nós tem que haver um diálogo, as duas asas do mesmo voo do ser humano. Juntamos tudo, né, padre? Para viver melhor e principalmente valorizar a vida. Bia. Bom, 2021 será regido, então, pela Grande Mãe, pela Mãe Iemanjá. Então, ela vai nos trazer no primeiro momento, aquele colo, né, que é o que a gente está precisando, né, para descansar, né? Acredito que que nossos primeiros meses agora de 2021, eles não serão fáceis, porque não é como virar a folhinha, né? A vida não é uma assim. mágica, né? Não é uma mágica. Então, a gente teve um período aqui que a gente veio bem ruim e a gente precisa demandar por ele para então entrar num período de calmaria, né? Num período mais leve, num período mais equilibrado, né? A Mãe Iemanjá, então, ela vai nos trazer isso, ela vai nos trazer essa força, né? Vai ser um ano de grandes oportunidades também, porque o mar, ele é muito vivo, ele é muito rico, ele é muito próspero, né? E as ondas são constantes, então as oportunidades também serão constantes. Então, eu acredito num crescimento econômico também, acredito que a economia deva dar aquela respirada, deva dar aquele indício de que vai se recuperar, vai dar uma melhora, né? Sendo ela também, sendo Iemanjá também a grande iluminadora, assim, das mentes, né? Então, ela vai nos trazer um grande despertar, né, para a espiritualidade, para a religiosidade, para o fortalecimento de fé, mas também para a mente da ciência, nessa busca de estudo, de conhecimento, né? Não descartaria assim a possibilidade do surgimento, a partir de tudo isso que a gente viveu, do surgimento, então, de novos medicamentos, de novas curas para doenças que já existem e que a gente ainda luta muito contra elas, né? Então, acredito que, como disse o padre, né, que a gente não deixe isso para trás, esse ano de 2020 para trás, que a gente aprenda com ele e que é a partir dele que nós vamos
reconstruir. Então, eu acredito que nós estamos diante de um ano que vai se desenhar um ano com mais equilíbrio e um ano de reconstrução. Acredito que é isso que a Mãe Iemanjá vem fazer. Ela vem reconstruir, então, a nossa base para que a gente, a partir daí, possa dar continuidade, né? E se eu posso, assim, deixar uma palavra final, não desista. Mantenha a fé, equilibra, né? Como diz a linguagem de marinheiro, né? Ajeita as velas e vai em frente. Não desista. E mar calmo não faz bons marinheiros, Exatamente. né, Bia? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Em ti. Marcos. Acho que o padre queria reforçar o que ela disse aqui, a questão do colo, né? O arcebispo de Pastor dizia, depois da pandemia, nosso trabalho pastoral não é só retomar a agenda anterior. Então, vocês das paróquias, ajudem a fazer as comunidades acolhedoras da pessoa, porque vamos sair um povo carente, todos carentes, todos fragilizados. Então, acolher a pessoa. As manifestações religiosas de massa vão continuar, procissões, encontros. Nós temos que abrir espaço para a pessoa. Vocês na medicina também, doutor Marcos, não que tenham que se tornar psicólogos, mas talvez um tempinho a mais para acolher aquela pessoa que vai lá. Vocês de André da Rocha, tem uma horta lá, tenho que dizer. O doutor diagnosticou ruptura aqui nos braços, não posso capinar, né? Ele vai precisar de gente. Não posso capinar. Padre, se ninguém André da Rocha lhe ajudar, eu vou. Pode deixar. Tem que me ajudar na horta, lá. O Bordinhão vai me ajudar na horta. E assim, nas palavras do padre e da Bia, que depois eu vou passar para o Marcos, as pessoas que estão comentando, além de dizer que sim, o nosso assunto está muito interessante e é muito necessário, todas ressaltando as pessoas, o acolhimento, o recomeçar. Então, não vou conseguir ler todas as participações, mas eu tenho certeza que depois nossos 3 convidados lerão. Marcos. Sim. Bom, eu na verdade, até eu falei um pouco aqui no intervalo, a gente, se cada um, dentro da sua, do que está acostumado a fazer, do que faz com experiência, com tranquilidade, a forma como o padre sabe dar um sermão, como sabe colocar as metáforas, né, para explicar, a forma como a religiosidade também entende, um pouco de psicologia também, né, e entende o ser humano se manifesta. Os médicos, a ciência, também, a gente tem que, os próprios colegas médicos, eu acho que eles têm que deixar cada um na sua área trabalhar da forma, na sua especialidade, naquilo que ele sabe fazer, naquilo que ele fez uma vida inteira, né? Então, os infectologistas, os clínicos, são as pessoas que, os médicos que trabalham em UTI, os intensivistas, cada um fazendo a sua parte, né? Então, eu acho que isso talvez seja o melhor para o nosso caminho. Nós estamos aqui, no Brasil, principalmente, está muito politizado, né? A pandemia está politizada, no mundo, em outros lugares também, mas aqui no Brasil muito, e eu vejo a medicina muito dividida, né, no país, e isso não é bom, né, e eu entendo que a gente tem que se fazer uma autorreflexão, nós médicos, sobre a questão de tratamento, sobre a questão de quem conduz o quê. A gente vê por aí o médico que está tratando, vem um colega de uma área que não tem nada a ver e se atravessa. Eu recebo às vezes ligação de parentes, o que tu acha? Eu digo, olha, eu sou traumatologista, segue a conduta do teu médico, do teu orientador, né? Eu não vou dizer o que tu tem ou não tem que tomar. Então eu gostaria que isso mudasse, que a gente fizesse uma auto-reflexão e pudesse cada um fazer o seu papel, os cientistas, o pessoal que trabalha com vacinas, né? Os cientistas que lidam com vacinas são as pessoas que devem dar o rumo da vacina, né? Dar o rumo de como essa vacina vai ser distribuída, como que ela pode ser, qual vacina melhor aproveitada para cada região, como tem vários tipos de vacina, né? E eu torço para que isso aconteça. Acho difícil que as coisas, como nós estamos todos a pandemia deixou muitas pessoas fora
do normal, né? E os médicos são pessoas, né? Os cientistas são pessoas e as pessoas... Então tem muita coisa que não está correndo dentro do que deveria ser o normal. Eu torço para que isso aconteça, né? Eu torço para que a gente possa ter um caminho correto, para que todos nós seremos beneficiados, nossos familiares, nossas pessoas, nossa comunidade, o Brasil, o mundo todo será melhor beneficiado, né? A vacina está aí, está chegando, já chegou em muitos países, né? Está chegando aqui no Brasil. Eu confio muito em todos os cientistas aqui do Brasil, né, os que lidam, né, independente de se é lá do São Paulo, se é do... Não, os cientistas são pessoas sérias, eles fazem isso a vida inteira, né? E se uma vacina realmente não tiver não tiver capacidade de trazer benefício à população, com certeza ela não vai ser distribuída e não vai ser um político ou que vai determinar. Os cientistas que têm que determinar. A pessoa que trabalha, que lida com isso. Eu espero que a vacina, você tem que entender que ela precisa de campanha. Para ela funcionar, não é só ter lá mais de 90% de eficácia. Ela precisa ter eficiência de campanha. Eficiência social. A campanha Uhum. tem que ser eficiente. Que as pessoas precisam fazer. Então, né, a vacina pode ter até uma eficácia um pouco mais baixa, mas se fizer uma campanha eficiente e estimular que as pessoas se vacinem, vai funcionar melhor. Eu torço para que isso aconteça, é o que eu espero, assim, porque as vacinas todas elas estão mostrando seus resultados e são resultados bons. O que precisa, então, é de uma boa campanha. Eu vou dar um exemplo. Israel é um exemplo. Né? Tem governantes aqui que gostam muito de exemplo Israel. Eu li sobre eles já isso vacinaram ontem. 10% da população. Eles estão vacinando de domingo a domingo. De domingo a domingo. E aquela Pfizer, que é difícil de conservar. E outras também. E outras também. Outras também. Mas o importante é vacinar e fazer a campanha. E as pessoas aderirem a essa campanha. Porque assim como a gente usa máscara para proteger o próximo, a gente está aqui de máscara, eu não estou de máscara para proteger vocês, e vocês... Né, é recíproco, né? A vacina funciona da mesma forma, coisa. Ela serve para proteger, eu me vacino para me proteger, mas eu protejo os próximos, porque a gente, na nossa volta, se tiver um não vacinado e todos vacinados, aquele não vacinado vai ser beneficiado pela nossa. Então, eu gostaria que as pessoas entrassem na campanha e se vacinassem, não entrassem na briga política, entendessem, confiassem na ciência, né, nos cientistas, porque eles sabem, assim como o padre sabe dar o sermão, a religiosidade sabe entender a parte espiritual da pessoa, a psicológica também, os cientistas sabem como funciona a vacina. E eu acho que esse é o caminho, né? Esse ano é o caminho de eliminar essa pandemia através da vacina, e precisa de campanha, precisa de adesão da população, né? E nós ficamos imensamente gratos a todos vocês que nos acompanharam, porque o nosso trabalho só faz sentido porque temos vocês do outro lado. Agradecemos também muito ao padre Álvaro Pinzeta, a Bia e ao Marcos. Lembrem das palavras dos nossos 3 convidados: aconchego, equilíbrio e conhecimento. Eu não posso e não tenho capacidade técnica para opinar sobre vacinas. Então, deixemos que a religiosidade nos conforte e a ciência nos cuide. Eu volto na próxima segunda-feira com mais um tema inédito. Até lá!